Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, hoje nós vamos às fontes de energias modernas, tá? As modernas fontes de energia. Isso aí nós vamos encontrar, pessoal, no nosso assunto no G12, página 18, fontes de energias 2, certo? Fonte de energia 2. Começa lá com a energia nuclear, certo? Mas as fontes modernas de energia, também chamadas, é, algumas são energias renováveis. Então nós temos como energia renovável a energia solar, a energia eólica, a energia das ondas do mar, né? As correntes marítimas, a geotérmica, que usa o calor do interior da Terra, a biomassa aí é o que? A lenha, né? A madeira, o carvão vegetal, certo? O carvão mineral, ele é um hidrocarboneto, é não renovável. E a mini hídrica, é uma mini reservatóriozinho, não precisa aquele reservatório tão grande como a hidroelétrica, certo? Mas a hidroelétrica também é uma energia renovável. Então, nós vamos aí, primeiro, conceituar qualquer energia, qualquer tipo de trabalho requer energia para a sua realização. Antigamente utilizava-se a energia dos animais para determinados trabalhos, principalmente na agricultura e também para o transporte de mercadorias e pessoas. Aí nós vemos o arado, né? Era o arado manual, o, puxado por tração animal. Hoje o arado ele é mecanizado, puxado por um trator. Tinha aí as charretes, os veículos, né, de transporte de mercadorias, as carroças e também de pessoas, certo? Essa energia que era usada era dos animais. E aí, as fontes de energia elas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Nós já estamos careca de saber, mas vale a pena relembrar, né? As energias renováveis continuam disponíveis depois de utilizadas, pois são recursos naturais renováveis, por exemplo, a hidrelétrica, solar, a eólica. Algumas podem ser produzidas pela sociedade humana, como biocombustíveis, o etanol, né, o álcool, a biomassa, né, o bagaço da cana, são renováveis, certo? Então nós vamos lá na cana de açúcar. Cana de açúcar você usa a cana na moenda e o bagaço da cana ali já é uma biomassa, já é uma fonte de energia. Então você coloca aquele bagaço da cana na caldeira e a própria caldeira já vai gerar agora a sua energia. Inicialmente você precisa de uma fonte de energia, né? Para ela começar a funcionar. Mas quando ela começa a funcionar, você começa a jogar essa biomassa dentro dela e ela já começa a gerar a sua própria energia para o seu desenvolvimento. E a partir dessa biomassa da cana, vai se produzir um biocombustível que é o etanol, o álcool, né? Então, são energias renováveis aí. E fontes de energia não renováveis foi o que nós falamos na aula passada, né? São limitadas, pois utilizam recursos minerais não renováveis que demoram milhões de anos para se formarem. Por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses foram os temas da nossa aula anterior, quando nós falamos lá da exploração, como aconteceu, a sociedade, a dependência da sociedade por esses recursos não renováveis, tá ok? Então, pessoal, as usinas nucleares. A usina nuclear, ela é renovável ou não renovável? Nós vamos ver aí. Quem assistiu à videoaula da aula anterior já sabe a resposta, né? Porque nós falamos sobre isso aí.
sobre a matéria-prima que é utilizada na usina nuclear. O aquecimento do vapor d'água é feito pela fissão nuclear dos átomos de urânio. É uma fonte de energia muito concentrada, de alto rendimento, perigosa, com custo de instalação muito elevado e exige muita tecnologia. Por isso, é mais produzida nos países desenvolvidos. Destacam-se os Estados Unidos, os países europeus, o Japão e a Rússia, certo? Como é que se dá isso aí? A tecnologia que é empregada nela é muito uma tecnologia de ponta. Nem todo mundo tem condição, nem tem acesso a essa tecnologia, certo? Para você ter acesso à tecnologia nuclear, é necessário que você faça parte da ONU, primeiro, que você tenha aceitado, né? tem que se aceitar um protocolo para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia para fins pacíficos, porque a energia nuclear ela pode ser usada para vários meios. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre as vantagens e desvantagens da energia nuclear, certo? Então você pode usar para várias coisas, desde salvar vidas como tirar vidas, certo? E como é que isso acontece? Como é que isso acontece, pessoal? Nós usamos o urânio enriquecido, certo? O urânio enriquecido, como é que nós vamos enriquecer? Nós vamos enriquecê-lo com algumas cargas positivas e depois vai acontecer a fissão do núcleo. Como? Vamos inserir cargas neutras sobre ele a ponto de quebrar esse núcleo aí, e quebrando ele vai acontecer a liberação dessa energia, que é uma energia muito grande, certo? Então vai acontecer aí o aquecimento do vapor d'água. Mais na frente nós temos um esquema de como isso acontece. Tório e urânio são encontrados em grande quantidade razoável no planeta. Só que o mais utilizado é o urânio, certo? Porque é encontrado com mais facilidade do que o tório. Inclusive o Brasil é quem tem a maior reserva de urânio do mundo. Então, submetidos ao processo químico, esses minerais podem gerar energia, processo químico esse que eu acabei de falar, podem gerar energia porque possuem elevada radioatividade. Nas usinas termonucleares, porque toda usina nuclear, na verdade, é uma termonuclear. A energia que é gerada aí é uma energia térmica. É gerado calor, esse calor aquece a água evapora, gira o reator faz girar, gerar essa eletricidade. Então, nas usinas termonucleares, a radioatividade é convertida em calor, que por sua vez gera energia. Aí agora nós vamos a uma curiosidadezinha aí, ó. Prestem atenção nisso. É incrível o potencial elétrico do urânio. Com 10 gramas de urânio, por exemplo, é possível gerar a mesma energia que exigiria mais de 700 quilos de petróleo e 1.200 quilos, né? 1.2 toneladas de carvão. Uma tonelada são 1.000 quilos, então 1.200 quilos de carvão. Observe, com 10 gramas de urânio. É fantástico. A energia nuclear brasileira, como foi que aconteceu isso aí? Em 2006, foi inaugurada pelas indústrias nucleares do Brasil, a INB, a primeira fábrica de enriquecimento de urânio em Resende, no Rio de Janeiro. As fábricas de enriquecimento de urânio, para se ter uma fábrica dessa, assim, precisa ter liberação, autorização da ONU, precisa eles virem inspecionar. Os países
que assinaram esse acordo têm que se comprometer, muitos protocolos, né? Basta ver o que aconteceu com o Irã, né? Que os Estados Unidos dizia que eles tinham armas nucleares, armas químicas e invadiu o Irã não, perdão, o Iraque. E o Irã também agora está dizendo, mas o Iraque, Saddam Hussein, George Bush disse que tinha, invadiu e destruiu tudo lá e findou que não encontraram no final essas tais armas. Então, a INB, a Indústria Nuclear do Brasil, é responsável pelo fornecimento do combustível nuclear às indústrias. O Brasil é o dono da sexta maior reserva de urânio, certo? A maior em exploração. Então, nós vamos entender aqui como é que acontece. O urânio ele é pego lá na natureza e é um metal, então ele vai ser enriquecido para ser usado, né, nessa indústria. E o urânio ele é utilizado na indústria em forma de cápsulas, tipo aqueles comprimidozinhos, só que maior, né, no tamanho maior, de 10 gramas. E aí nós temos os principais argumentos do governo militar brasileiro na época para a instalação da energia nuclear no Brasil. Foram os seguintes: o esgotamento da capacidade de geração de energia hidrelétrica. Mentira. Até hoje não se esgotou, né? Então esse argumento que eles usaram, hoje nós sabemos que não é verdade. A aquisição da autonomia na construção de usinas termonucleares, ponto estratégico nas relações internacionais. Né? A diversificação e o crescimento da indústria local. A declaração do governo, no início dos anos de 1970, de não ser mais autossuficiente na produção de petróleo. Então, havia uma necessidade de geração de energia? Havia. A energia nuclear nessa época aí estava em alta? Estava. Não tinha acontecido ainda o acidente de Chernobyl, nem o acidente lá na Pensilvânia, né? Com o vazamento, então ainda estava em alta. E o que é que vai acontecer? A população ela vai querer, vai aceitar, e o potencial da energia nuclear é incrível. O Brasil estava com um déficit de energia, precisando de energia para crescer, para melhorar sua economia, então eles viram aí nessa oportunidade da usina nuclear. Então, a equivalência energética do urânio é a seguinte, ó: 1 quilo de urânio natural vai ser igual aí a equivalência energética, né, a produção energética, a 10 toneladas de petróleo e igual a 20 toneladas de carvão. Então, com 1 quilo de urânio natural, eu produzo energia suficiente a 10 toneladas de petróleo ou 20 toneladas de carvão. É um potencial incrível, né? Vocês podem observar isso aí. E esse potencial, aí eu vou dizer o seguinte: esses três grupos energéticos aqui, o carvão, o petróleo e o urânio, todos eles são não renováveis, né? Lembrando que o urânio é um metal e os metais são não renováveis. E aí o que é que vai acontecer com isso, pessoal? Desses três aqui, qual seria o mais poluente? O carvão. O carvão é o que gera maior quantidade de resíduos, principalmente desprendidos no ar. Seria o menos poluente? O menos poluente é o urânio. Diga-se de passagem, ele não polui o meio ambiente. A energia nuclear não é poluente, não gera poluentes em dispersão no ar. Você pode dizer: ah, professor, mas eu já vi imagens da usina nuclear e a chaminé estava saindo muitos gases lá. Aquele vapor ali, aquela fumaça ali, na verdade não é fumaça, é vapor d'água. Porque é uma termonuclear. Aquece a água, então ali sai vapor d'água, não sai poluente. O problema é o rejeito, que não se sabe o que fazer com ele. Então o pessoal armazena em tonéis de chumbo e enterram.
e ele é radioativo, mas não agride, não polui o meio ambiente nos seus rejeitos. Só esse aí que o pessoal deixa dentro de um tonel de chumbo. E o problema aí é que ela é muito perigosa. Resta saber o que aconteceu em Chernobyl, né? Então ela é muito perigosa. Potencial de geração de energia por origem. 1 kg de lenha de madeira gera 1 kW por hora. Se você queima a lenha numa termoelétrica, ela produz calor e vai gerar 1 kW hora. 1 kg de carvão vai gerar 3 kW hora. 1 kg de petróleo vai gerar 4 kW hora. 1 kg de urânio, 50.000 kW hora. Então, pessoal, é impressionante a capacidade de produção energética nuclear, né? E aí nós temos a geografia atômica, os principais países consumidores aí da energia. Nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aí está em primeiro lugar como o país que mais possui usinas nucleares. São 104 usinas nucleares ativas, né? Agora, o percentual de geração aí seria 19,4%. A França é o segundo país aí com 59 usinas ativas, 78% da sua energia é nuclear. O Japão vai ter 54 usinas ativas com 30%, Inglaterra 32%, Rússia 30%, Canadá 20%, Alemanha 19%, Coreia 16%. Essa Coreia aí é do Sul, viu, pessoal? Índia 14%, Ucrânia 13% e Brasil nós temos 2, né? Na verdade, 2, 3, porque a terceira já está em funcionamento. Esses dados aí não estão atualizados, não. Então, a produção concentrado de urânio. País: Canadá, 9,8 9.820 toneladas por ano. Austrália, 7.600 toneladas. Cazaquistão, 5.280. Níger, 3.450. Rússia, 3.200. Namíbia, 3.067 toneladas. E o Brasil, 390 toneladas. Aí você pode dizer, professor, mas o senhor disse que o Brasil tem a maior reserva. Tem a maior reserva em produção, é a do Brasil. Embora a sua produção seja pouca, mas a reserva do Brasil ela é gigantesca, certo? Em produção que está em atividade, a nossa é a maior. Então nós temos aí, o urânio apresenta-se como fonte alternativa de energia na forma de combustível para a energia nuclear. A França, por exemplo, tem 78% da sua geração de energia elétrica produzida por reatores nucleares, certo? E aí nós temos um reator nuclear. Para se instalar uma usina nuclear, é necessário que haja um rio próximo. Por quê? Porque usa muita água. Então tem que ter um rio, uma bomba para captar a água, a bomba d'água. Aqui um condensador para condensar essa água e pressurizar. Aqui nós temos as pilhas nucleares, que é onde vai ficar. Aí lembra que eu disse que era como se fossem umas cápsulas de comprimido. Então aqui vai ficar as pílulas. O urânio ele vai ser queimado aqui nessa água. Essa água vai aquecer e vai se tornar vapor. O vapor entra aqui no gerador, faz girar aqui, e isso gira com muita força. Então, o processo de geração a partir daqui é o mesmo. Placas magnetizadas passando
em alta velocidade por um fio de cobre e gerando os feixes elétricos que vai ser conduzida. Então, o perigo está aqui, ó. Aqui é onde tem o risco de explosão, certo? Aí aqui nós temos a nossa Angra 1. Lembra da chaminé que eu falei? Aqui, ó. E aqui é onde está o perigo todo. Aqui, ó, nessa parte. Aí é onde está o reator. Aí nós temos Angra 2, a nossa segunda. E recentemente inauguramos aí a terceira, Angra 3, certo? Naqueles dados lá tinha só duas, mas porque ainda não está atualizado, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nós vamos falar da energia hidrelétrica e das outras fontes alternativas. E posteriormente eu vou trazer uma aula para vocês mostrando o lado bom e o lado ruim da energia nuclear, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.